Gilberto, queria te fazer uma pergunta mais específica sobre como você trata isso no dia a dia com o olhar de PMO, porque deve ser meio desesperador para o PMO, né? Você começar um projeto que a gente não sabe muito bem para onde vai, quanto tempo dura e qual vai ser exatamente o resultado. E como que você vê essa mudança de paradigma, né? Porque quando a gente fala de um trabalho mais ágil, incremental e que precisa de validação, etc., como um projeto de transformação digital, é diferente daquele modelo clássico de gestão de projeto, né? Que você tinha ali o timeline, tudo certinho, as entregas, etc. E num determinado momento você chega nesse ponto também na transformação, mas tem uma área de descoberta ali meio cheio de incertezas, né? Como é ter alguns projetos na mão e ter que lidar com isso no dia a dia? Na verdade, assim, né, desesperador não dá para ser, né? Então, tem que primeiro manter a calma ali, né? Entender realmente a necessidade ali que veio imposta de alguma forma ou outra, né? Porque, de certa forma, existe aonde quer chegar, mesmo que imparcial ainda, mas posteriormente a isso, acaba tendo todo um processo de entendimento. E em cima desse entendimento que se tem do cliente, do negócio e das necessidades ali técnicas que a gente vai precisar entregar naquele projeto, tu começa a ter mais tranquilidade porque tu sabe como que tu vai unir ali a equipe para construir aquela plataforma, enfim, o que for, né, desejado ali ou estimado em cima daquele projeto. Então, não, o primeiro ponto realmente não é o desespero, mas é a organização, né? Então, o principal mesmo, assim, é a gente conseguir trazer as pessoas com que vão ter aquela capacidade, não só do entendimento, mas a capacidade técnica em construir aquela situação ou aquele projeto, para daí agregar valor para o cliente. Eu acredito que o mais difícil aí nesse processo, não só da venda, mas do cliente comprar a ideia, realmente a mensuração disso lá no final. Às vezes é muito difícil o cliente entender que aquilo ali que a gente está desenvolvendo, qual que é o resultado que vai dar aquilo ali, seja de otimização, seja de dinheiro mesmo, né, financeiramente, ou até mesmo de organização de equipe, né? A gente está falando aí de diversas situações que a tecnologia pode trazer dentro de um projeto, mesmo que simples, pode otimizar trabalho da equipe dele em algum setor específico, pode otimizar, né, custos aí internos, assim como pode agilizar os processos também de uma forma mais automatizada, né, com as integrações e tudo mais. Então, eu acho que o ponto principal aí nesse processo é realmente fazer parte do entendimento, né, ter todo o entendimento ali, não só de um projeto que já está chegando pronto ali, mas também entrar dentro do cliente, né? Porque muitas vezes esse projeto ele já chega quase que desenhado para nós ali na operação, né? Em efetivar ele. Então, às vezes, tu começa ele também ao mesmo tempo começa e já começa a mudar um pouquinho, porque conforme tu vai executando, eventualmente um ou outro ponto, não fica em encontro com o que a gente estava desenhando inicialmente. Então, realmente é um processo muito mais de organização, né, de estar ciente da situação de cada cliente, junto com as pessoas, né, as pessoas da base, de qualquer nível, de qualquer perfil ali, que vão estar composto aí o time para a gente conseguir ter essas entregas aí qualificadas que tenham, obviamente, resultados para o cliente, que ele consiga ver resultado. Acho que o mais importante, né, nisso é eles verem que tudo aquilo que a gente construiu, que a gente passou meses ali estudando junto a eles, vai, de fato, dar aquele resultado, né? Até um complemento em cima do que o Gilberto trouxe, bem importante, né? Mudança ao longo do projeto, né, que está sendo construído depois que ele cai na operação em si. Assim, ó, por mais que o cliente já chegue com a ideia, por mais que a gente faça uma consultoria, por mais que o output dessa consultoria já tenha todo um pré-planejamento do que vai ser executado, sempre vai ter mudança, né? Não adianta. Assim, a equipe, seja, né, do cliente, seja a equipe interna da base, né, ela lida com isso diariamente, né? Para quê? Para atingir o objetivo de entrega.
né? E assim, a gente tem uma assertividade ali, eu diria, a gente entrega uma consultoria com pré-planejamento de 80% a 90% do que vai ser feito, mas 10 a 20% Sempre vai mudar. Tá. a realidade se impõe em algum ponto. Exatamente. Tem que ser ajustado, né? E a realidade seja qual for, olha, reduziu um pouco o prazo, né? Cortou alguma verba, né? Olha, tipo, uma mudança no modelo de negócio do cliente no meio do caminho e vamos ter que adaptar o projeto que já está em construção. Tá? Ou outros sistemas também, incorporam outros sistemas que tem que mudar uma integração que foi planejada, enfim, né? E no fundo, né, eu acho que a transformação digital é sobre isso, né? Uhum. A gente fala de ter ativos digitais e processos mais flexíveis e processos digitais de desenvolvimento sejam mais ágeis, etc. No fundo, a gente está esperando ter versatilidade para pivotar modelo de negócio e reagir mais rápido para o mercado, né? Uhum. Às vezes o cara tem um processo tão enxuto, tão engessado, né? Sempre fez aquilo daquela forma, ele perde um pouco da capacidade de reação quando um concorrente tem um produto diferente ou está trabalhando de alguma outra forma, e o digital dá essa possibilidade do cara pivotar e, cara, começamos por aqui não está dando certo, tá todo mundo correndo para lá, vamos ir para lá, né? Então acho que o modelo de desenvolvimento ágil, trabalhar com as hipóteses, as validações e digitalizar esses processos, eu acho que traz essa vantagem, né? Cara, mudar tá tudo bem, eu acho que é para isso mesmo que a gente está aqui, né? A gente tem que ter essa mudança porque o mercado muda, os negócios mudam e as empresas mudam, né? A gente tem um case bem interessante, né, de uma empresa que a gente atende na área da saúde, salvo engano, há 3 anos, tá? Onde quando a gente chegou lá, a primeira demanda era, olha, temos que trocar nosso site, né? Temos que finalizar nosso site, nosso portal institucional. Tá? Era o início ali de um processo de digitalização, né? Ao longo desses anos foi criado portal de acesso do paciente para agendamento de consulta, né? Ver o resultado de exame, portal de acesso para o médico, portal para colaborador, para médico externo. Agora saiu recentemente aplicativo, né? Que já está implantado em algumas clínicas para telemedicina. E eu estou falando aí de 3 anos, tá? E se eu fosse olhar, e aí, porque quanto mais a gente entra, mais a gente descobre que mais precisa coisa, né? Porque, assim, tudo isso vem do mundo físico e começa a ficar digitalizado. A gente olha, né? Gente, o projeto está 10 anos. Não tem mais fim a partir do momento que entra nesse mundo. E o legal de estar construindo esse projeto de digitalização desde o início é que tu vê que o cliente do outro lado ele também vai criando todas as estruturas para suportar isso, né? E não são estruturas pequenas, né? Então o Gilberto trouxe aqui a questão dos, né? Surge um sistema novo para ser integrado no meio do caminho e é isso aí mesmo, né? Porque, imagina, né, qualquer empresa que trabalha hoje na área médica tem sistemas super complexos aí rodando para sua operação funcionar, né? E não são poucos. Então, é um case legal, né? Mas ele mostra também que uma vez que a empresa ela entra nisso, né? E funciona depois do primeiro passo, não tem mais volta. Assim, ó, não tem mais volta. Tá? Então, é um processo bem bacana, né? E realmente de mudança real, né, do dia a dia dessa empresa, né, no contato dela com o digital. E como você falou, né, ela vai adaptando a própria operação, né, para sustentar esses canais digitais e esses métodos digitais que ela começa a desenvolver, né? E eu acho que é aí onde mora o termo transformação da transformação digital, né? Porque trazer o digital pro negócio desse cliente vai fazer com que ele se transforme de dentro para fora, né? Então todo aquele processo que ele imaginava que era feito de uma forma, ele começa a ver ganhos em fazer de uma outra forma, apoiado dentro do digital, e a empresa vai se transformando, né? Existe até uma frase aí famosa que deve ter rolado já no LinkedIn de todo mundo, eu não gostaria de repeti-la, mas ela faz muito sentido nesse contexto, de que no fundo toda empresa vai virar uma empresa de tecnologia em algum ramo específico, né? É o que você falou. Uma vez que você caiu na transformação digital e você está digitalizado,
não tem como você não desenvolver tecnologia, né? Você acaba sendo uma empresa de TI atuando em um mercado muito específico, né? E não tem volta, é o que você falou, Corsetti. A tecnologia vai sempre direcionar e vai impulsionar uma operação que está baseada em tecnologia, né? E tem questões ali que as empresas, às vezes, elas se dão conta no meio desse processo, né? Que é, olha, contratei um fornecedor para executar processo de transformação. Mas, às vezes, tem pontos que eles fazem parte do core business do negócio. O fornecedor digitalizou e a empresa ela se dá conta, opa, eu preciso ter isso dentro de casa. Preciso ter um time de TI aqui agora para operar isso. Não pode ficar na mão de um terceiro que não faz sentido e está tudo bem. Não faz sentido, porque aquilo ali é o coração da empresa, mas agora no digital. Tá? Então as empresas elas também correm, né, para formar times de TI, né, muitas vezes no momento posterior do início dessa transformação e não antes. Quando elas entendem de Quando fato, elas entendem de fato, o que está acontecendo, né? Pô, agora eu acho que eu vou ter que ter um time de TI aqui para poder tocar isso daqui e fazer isso aqui acontecer, né, cara? Exato. E quando a gente está falando de um projeto como esse, desse exemplo de saúde que você pegou, me interessou esse case porque você falou muito sobre os canais, né? Os canais digitais dessa empresa. Começou com um portal, depois começou a ter outros portais de acessos especializados, né? E vocês falaram também de integração. Como foi isso, esse discovery com o cliente? Você chegou ali com um canal institucional, aí vocês foram capturando essas necessidades, pô, mas tem um sistema ali que talvez a gente tenha que dar um acesso para esse médico a essa informação que hoje está interna. Uhum. E aí foi dentro desse processo de discovery que vocês vão puxando essas necessidades e levando para o cliente ali um potencial ganho? Vocês conseguem dar um overview assim? Geralmente é um trabalho conjunto, né? Porque quando a gente entra nisso, né, e vamos dizer assim, não tem nada aberto ao público, é tudo muito ferramenta interna, né? É tudo mato por público, vamos dizer assim, né? Achado totalmente. Exatamente. O que acontece, né? O cliente ele tem uma visão muito de necessidades de serviço, por exemplo, né? Que ele já presta, né, para o seu público, para os seus usuários, né? Uma visão do negócio dele em si, né? E a gente tem uma visão, né, de como seria possível externalizar isso para o mundo, né, para fora. Então, vamos pegar esse case, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui, né? Um agendamento de uma consulta médica. Qual é o canal mais antigo para isso, né? É eu pegar o telefone, né? Ou eu ir presencialmente numa clínica agendar uma consulta para ser um dia consulta. Evolução para isso. Tem um WhatsApp com um chatbot, né? E aí eu falo com o chatbot, me dá disponibilidade, marca meu horário, tá tudo bem. Próximo passo, eu tenho um portal que eu logo, né, eu clico no médico que eu quero consultar, na clínica que eu quero ir, tem uma agenda disponível, vou lá, seleciono, digo qual é meu plano de saúde, está tudo certo. Então, assim, a gente vai montando esses caminhos, geralmente em conjunto, porque o cliente tem essa necessidade do que o negócio já faz, e a gente, né, conhece, né, caminhos para digitalizar isso. E aí o nosso papel né, nos caminhos é começar, né, olha, quando, né, tu faz isso presencialmente na clínica, qual é o sistema que vocês usam para agendar? O sistema é esse aqui, né? Falando aqui no âmbito, né, de clínicas médicas, a gente tem o TASI da Philips, que é um amplamente... Grande TASI. Faz parte da minha vida. Tá? Que é amplamente utilizado, aí, vamos dizer assim, um dos líderes de segmento. E a gente entra lá e descobre zilhões de regras de negócio, né? Além das zilhões de funcionalidades, vai destrinchando junto com o cliente. Tá? Então, um exemplo aí de como é que a gente faz isso. Tá? Legal. E, cara, o que eu acho muito legal que vocês estão colocando essa visão de processo, negócio e resultado é que evita o que a gente vê muito no mercado. Vou dar um exemplo, um contra-exemplo aqui do agendamento que você deu, Corsetti, que eu já presenciei, vamos colocar um portal lá onde o cara consulta a agenda dele, etc. Né? E aí o processo todo, ele continua arcaico e offline, né?
E aí eu já ouvi isso, tá? Não vou citar fontes, né? Mas, tipo, não, a gente faz aqui o agendamento, a gente tem aqui os nossos controles de agenda, depois no final do dia vai alguém lá e digita no sistema. Só para aparecer pro cara depois. Qual é o ganho disso, né? Eu acho que o grande ponto principal é esse. Tornar eletrônico não é transformar digitalmente, né? Então, se eu posso ter mais ganho aqui, de já ter um processo que de fato traga inteligência para o negócio, para otimizar tempo, para poder organizar a agenda automaticamente, ter todo um processo, por que eu vou pensar só na ponta? Por que eu vou pensar só no canal? E não embarcar toda essa inteligência também no processo de digitalização, né? Eu acho que o grande diferencial do que vocês estão falando aqui é justamente trazer a inteligência do digital para dentro do processo, né? Para otimizar o processo e transformar de fato o processo, né? Que é muito comum a gente confundir isso com só projetos de canalidade, que você vai ter ali informação dentro do portal e aquele portal vai te dar informação e capturar a informação. Aí uma vez que o dado cai para dentro da empresa, aí passa, o cara imprime, o famoso exemplo, né? Do Fale Conosco, que o cara manda lá, e aí chega no e-mail do cara, ele imprime e manda alguém ler, né? Eu acho que esse diferencial é muito bacana, né? De fato entender o que é a transformação digital e não só o desenvolvimento puro e simplesmente, né? O que a gente tenta sempre mostrar, né? Sejam as questões, né, para o usuário final de facilidade, né? E sejam as questões realmente que vão otimizar o dia a dia, né? Então, indo para o exemplo fácil de entender, que é o do agendamento de consulta, né? Tem hoje um agendamento sem intervenção humana, né? É simples assim, né? Enquanto antes, né, era tudo no papel, depois tem um sistema X, né? O próprio Tazzy da Philips já foi um início de uma transformação digital, obviamente, né? Mas a continuação acaba sendo o quê? A gente minimizar, né, nesse caso, né, interações humanas, ter o máximo de automação possível em todo o processo para ter redução de custo, redução de falhas, né, comodidade, né, e outros fatores aí que acabam vindo aí dependendo do caso que vai ser desenvolvido, né. Show, agora... Eu ia dizer, não, a transformação não é pensada só para o cliente, né? Porque justamente esse exemplo do agendamento, por mais que teve toda a transformação para o cliente ter essa redução ou otimização do processo, para a pessoa, né, o usuário final ali é muito mais cômodo, né? Muito mais ágil tu pegar, acessar o site e fazer o agendamento, né? Eu mesmo, assim, por experiência própria, tudo que eu puder fazer pelo celular, pela internet, eu vou fazer. Se eu puder evitar ir numa loja, qualquer coisa, eu vou evitar. Então, pensando aí na situação da saúde, então melhor ainda, né? Poxa, eu quero marcar uma consulta, mas às vezes eu fico ali horas, porque, esse dia não vai dar, me passa outra alternativa. Enfim, ali tá tudo na frente. E isso é só um exemplo, né? Existem outros exemplos de facilidade, né? Tu comentou do Fale Conosco, a primeira coisa que me veio na cabeça. Antigamente era Mail to, aí tu clicava, abria, não sei o quê. Aí abria Notebook, né? Notebook, E aí, e agora, né? Aí tu manda e-mail, sei lá o que vai acontecer depois do e-mail, né? Então agora não, tem todo um processo ali de envio da notificação, tu tem um protocolo eventualmente, tu tem como acompanhar, tem uma estimativa ali de resposta, né? Então tu tá dando agilidade não só para tua equipe, mas para os teus clientes, né, diretamente. O processo de transformação, ele tá muito ligado à experiência do cliente. Sim. Qual experiência você vai dar na ponta como resultado, né? E, cara, não tem como separar isso do digital, porque a gente tem esse aparelhinho aqui, ó, agora, que é o que você falou, ninguém mais quer ligar, dizem que liga isso aqui. Eu ouvi dizer, não testei ainda, mas diz que faz ligação. Mas hoje você espera resolver tudo por aqui, né? E isso está relacionado à experiência, porque isso vai te dar um bom relacionamento com a empresa, você tem previsibilidade, você tem uma experiência fluida, né, com o chatbot, ou com o aplicativo, ou com o portal mobile. Isso te dá uma previsibilidade, uma facilidade de comunicação, te dá uma experiência muito mais fluida do que uma experiência quebrada que você tem que ligar, esperar, aí o cara vai falar, vai chamar a pessoa. Então, isso é muito... É muito ligado, né? Não tem como você falar de NPS, experiência e transformação digital de forma separada. Isso está tudo
no mesmo nicho, digamos assim, né?